Galera, como é que vocês estão? Hoje eu queria compartilhar com vocês um conto, né, que eu senti lendo um conto. O conto, ele é desse livro aqui, né, do H.P. Lovecraft, O Habitante da Escuridão e Outros Contos. E especificamente o que eu quero trazer hoje é A Coisa na Soleira da Porta. Eu tenho um outro livro que tem esse mesmo conto também, né, de uma outra editora, mas a primeira vez que eu li nesse livro aqui. E eu quero trazer ele por uma questão bem interessante, pelo menos para mim, que é a influência que esse conto tem para mim até hoje. Não foi o primeiro conto que eu li do Lovecraft, né? O primeiro foi o primeiro do livro, né, que é Um Sussurro nas Trevas, mas o que me pegou mesmo foi esse segundo, né, A Coisa na Soleira da Porta. Por quê? Ele tem alguns elementos que eu gosto muito. Falando, né, primeira coisa, né, isso aqui não é uma crítica, não é, sabe, um review, não é nada do tipo. Eu quero compartilhar algumas percepções minhas, algumas impressões e o que eu senti lendo. Então, o H.P. Lovecraft eu não conhecia, né? É um autor que para mim até aquele momento era desconhecido. Eu tinha, na verdade, visto uma outra coisa por conta do Nerdcast de RPG, né? Do Call of Cthulhu. Mas o meu primeiro contato mesmo com o autor foi através desse livro. E que nem eu falei, esse segundo conto ele me pegou bastante. A primeira coisa foi justamente a primeira frase, que ele fala ao final, né? A primeira frase ele dizendo: eu dei 6 tiros na cara do meu melhor amigo. E isso foi bem impactante, né? Porque me suscitou, nossa, como assim? Já entregou o final? Por que ele fez isso? Como é que ele fez isso? E o resto do conto é basicamente ele contando essa jornada, né? Ele apresentando esse amigo, falando algumas coisas que esse amigo fez, que aconteceram com esse amigo, enfim. E como foi se transformando essa relação. Não necessariamente a relação se transformou, mas como o amigo se transformou e por que ele precisou dar esses 6 tiros, né? E toda a ideia desse conto ele é muito legal para mim, né? Porque conta uma jornada, na verdade ele vai descrevendo alguns ocorridos do passado, né? E também eu acho, agora não me lembro de cabeça, mas eu acho que o narrador ele não fala qual é o seu nome, ele não diz, eu me chamo tal pessoa, ou enfim, ele vai contando a história desse amigo e por que ele precisou dar 6 tiros na cara dele. Então, assim, de novo, é um conto bem intimista, devo dizer, né? Fala do melhor amigo daquela pessoa e desse final trágico, né? De um possível assassinato, né? Possível porque, né? Enfim, não vou dar spoilers. Mas, de novo, ele tem alguns elementos que eu gosto bastante, né? Seja da questão desse impacto, desse primeiro impacto, do impacto final também, que é bem interessante. E o título, na primeira vista, tu pensa, A Coisa na Soleira da Porta, mas o que é essa coisa, né? Por que tem esse título, o que isso significa? Isso também é interessante porque tu não descobre assim de antemão, tu só vai descobrir no final o que é isso e por que desse nome. E, enfim, não é um conto exagerado de grande, assim, né? Não é muito grande. Claro que numa versão pocket, que nem essa aqui, ele tem, 40 páginas, mas é uma versão pocket, né? Então não sei quanto isso daria numa folha 4, por exemplo. Mas é uma leitura assim que tu fica instigado, sabe? Tu quer descobrir o que aconteceu, por que aquilo está acontecendo, quem são essas outras pessoas, né? Os outros personagens que aparecem, né? Por que esse amigo acabou naquele lugar daquela forma, enfim.
É bem interessante, né? Eu gosto muito, esse conto ele me influencia até hoje no jeito que eu escrevo e alguns elementos que eu gosto de pôr, né? Nas minhas histórias também, por exemplo. Mas esse impacto inicial, esse eu dei 6 tiros na cara do meu melhor amigo, isso é algo que eu vi no Lovecraft. Se eu não me engano, eu tinha visto algo parecido num livro do Assassin's Creed, se eu não me engano. Mas me chamou mais atenção esse aqui, porque foi algo mais drástico, né? 6 tiros na cara, imagina. Então, me pegou bastante essa história aqui. O autor, né, como a gente sabe, né, quem não conhece o H.P. Lovecraft, foi um escritor do início do século passado. Acho que ele faleceu na década de 1930, mais ou menos. E ele foi um dos fundadores, digamos, do conhecido horror cósmico, né, que é uma ideia de inexplicável, algo tão épico, tão grande que a gente não consegue nem conceber aquilo, né? Nesse conto aqui ele traz um pouco essas características, né, de sobrenatural, por exemplo, ou de magia, enfim, traz elementos da própria criação dele, né, nesse sentido, criação de mundo dele, mas permanecendo sempre nessa narrativa focada no íntimo, na relação, nesse amigo dessa pessoa. E com certeza ele tem outros contos que são mais épicos, que eu quero trazer aqui para o canal em outras oportunidades, mas essa característica intimista, né, que o autor consegue trazer, né, tanto uma questão épica de, nossa, como aquilo está acontecendo, o que é aquilo, é mesmo essa grandiosidade que ele traz nos contos dele, são através de uma perspectiva íntima, né? É alguém narrando aquilo, não é um ser olhando de fora aquilo, mas sim alguém vivendo aquilo, aquela grandiosidade como um todo. E isso é uma marca registrada dele que eu gosto bastante. Ele fala pelas pessoas, né? O que elas sentiram, como aquelas pessoas não conseguem descrever aquilo que elas presenciaram. Isso também é uma outra marca dele que me influenciou de certa forma, né? Como descrever o indescritível, né? Como nomear o inominável, né? E isso é muito legal, isso é o horror cósmico. É uma concepção que vai além do que nós entendemos enquanto mundo natural ou metafísico, sabe? E esses elementos aparecem em vários contos dele. Nesse aqui é um conto bem pé no chão, digamos, né? Ele conta a história daquele amigo, né? O que aconteceu com ele. Não vai para um caminho mais onírico, que ele tem contos sobre isso, não vai para um caminho de seres ancestrais ou algo do tipo, ou eventos épicos, né? Não, aconteceu algo ruim com aquele amigo e ele descreve basicamente essa jornada. E isso é legal, é íntimo, eu gosto bastante. E, bom, o que eu senti, né? O livro como um todo, desde o início, eu estava animado para ler, né? Essa figura aqui do nosso querido Cthulhu, né? Apesar de não ter o conto do Call of Cthulhu aqui, né? O chamado de Cthulhu nessa edição, nesse livro, ele traz alguns contos que são bem interessantes, que já dão uma boa amostra do que é esse autor, do que ele pode proporcionar. Então, e esse que eu falei, né, A Coisa na Soleira da Porta, é o que me chamou a atenção. Foi o primeiro que eu li dele e pensei, aqui tem coisa, sabe? Aqui tem um conteúdo que eu gosto, que me atrai, que não necessariamente me deixa com medo, mas me traz mais uma questão de uma crise existencial, por exemplo, né? Pelo menos, né? Eu, enquanto pessoa, tenho mais medo do que é real do que do metafísico. Então, claro, alguns elementos metafísicos me deixam, né, com medo, né? Por exemplo, se eu ver alguém levitando, eu vou ter medo.
Mas aqui, pelo menos em muitos dos contos, me soa muito uma impressão de ansiedade, de uma crise existencial, de algo inconcebível. E esse inconcebível trazer o medo. Mas em mim, pessoalmente, não me traz tanto medo. Eu não tenho medo não tenho tanto medo, né, do inconcebível, assim, enfim. Apesar de eu gostar bastante dessa temática, entender o poder que isso tem, né? O impacto que isso tem para algumas pessoas. Claro, né? Crise existencial todos temos, né? Então, a capacidade de um conto desse gerar uma crise existencial, né? Não digo que esse gere isso, mas o autor em si traz muitas coisas nesse sentido. Mas essa capacidade de jogar com as nossas emoções, de descrever como aquele personagem se sentiu com aquilo tudo, a gente acaba sendo impactado. Eu fui impactado e esse conto ele traz isso, né? Como aquele cara que deu 6 tiros no rosto do amigo, por que ele fez isso, né? A gente entende o porquê, o medo que ele sentiu, o terror que ele sentiu. Então é uma ótima dica assim, para início de leitura desse autor. Talvez nessa versão ou em outras, né? Enfim, creio que não mude tanto de uma edição para outra, né? De uma editora para outra, mas fica essa indicação, né? Enfim, gostei bastante desse conto, do livro em si. Os outros não me chamaram tanta atenção, mas de novo, é uma porta uma abertura, né, para começar a ler esse autor. Um livro pequeno, o conto, que eu falei, 40 páginas. Então, enfim, espero que tenham gostado dessas impressões que eu tive sobre isso, trouxe mais coisas também sobre o próprio autor do que o conto, né, mas espero poder ter ajudado de alguma forma a indicar pelo menos uma boa leitura sobre esse gênero de horror, né, de terror. Enfim, espero que tenham gostado, né? Fiquem atentos que eu vou trazer outros contos desse mesmo autor, né? É um autor que só tem contos a princípio, apesar de alguns serem muito longos. E nos vemos na próxima. Até mais.